a sala tem só você, né? Mas, tá bom, agora confirmou que a gravação iniciou. Eu vou só, então, começar reforçando com vocês, tá bom? Lembra, hoje é quarta-feira, domingo, 23h59, encerra o período para responder o questionário, tá? Lembra de preencher o questionário, tem uma questão. Então, eu já falo isso, só acabar esse negócio do questionário para lembrar vocês. Então, tem uma questão no final que é sobre autoavaliação, são 5 questões de 2 pontos, mais uma questão de autoavaliação que vale 10 pontos, e encerra nesse domingo, tá? E assim que encerrar no domingo, como encerra meia-noite, na segunda-feira, a hora que eu acabar as aulas, de manhã, à tarde eu posto para vocês, tá bom? A nota, já ficam cientes. Também, a partir da segunda, quem preencheu o questionário vai poder ver a nota que tirou, tá? Assim, a nota tá fechada lá, porque senão a pessoa descobre que acertou e acaba passando a cola pro coleguinha, tá? O conteúdo é o capítulo 7, números complexos, tudinho, tá? Assim, o que não deu tempo de falar em sala, como já era previsto, que algumas coisas não dá tempo, tem lá o roteiro de estudo no Moodle, vocês podem ficar à vontade para ler no livro, pesquisar referências na internet, e eu também deixei vídeos que eu gravei, que deixei do canal que eu tenho para vocês estudarem, tá? Alguns já começaram a preencher, então assim, eu não estou olhando nome nem de quem é cada turma para não ficar pressionando ninguém a fazer, tá bom? Mas é isso, então hoje a gente inicia o segundo bimestre, tá? E a gente vai começar a falar dos capítulos 8 e 9, polinômios e equações polinomiais, tá bom? Eu vou, então, abrir já aqui a minha telinha, onde eu paro de ver vocês, e como eu só recebo a gravação e esse chat aqui após iniciar a gravação, eu vou pedir que, a partir de agora, então, vocês mandem aí um bom dia, um ok, ou qualquer coisa do tipo, para poder lançar a frequência. Lembrando que então, já é no segundo bimestre, e então essa compõe aquelas notas dos pontos extras para o segundo bimestre, tá bom? Para vocês, tá? Mas não sei se tem mais algo para informar, é isso, reforçar de fazer a prova. A Bruna que entrou e não falou mais nada. Bruna, lembra de, por favor, dar o aceite lá no e-mail, no convite que eu mandei por e-mail, para você poder entrar na sala sem pedir autorização, porque quando eu estou lá naquele quadrinho, eu não consigo ver vocês, tá? Se por acaso o e-mail não chegou, pode ser que você digitou errado, ou eu copiei errado o que você digitou, então você poderia escrever ele de novo aqui para eu poder lançar, tá bom? Tem duas Brunas, né? Tem a Bruna Roriz e a Bruna Souza, né? Esse que eu falei foi da Bruna Souza, Bruna Ferreira, que pediu autorização para entrar. A outra Bruna já tinha entrado uma vez, então não era para você, tá bom, Bruna Roriz? Eu vou então, vocês já estão vendo aqui o quadro, eu acho, se alguém puder dar um grito aí para mim. Então, sim, professor. Tá, ótimo, obrigado. Então, eu vou escrever aqui para dizer que a gente está começando o segundo bimestre. Ok? Nós vamos começar o segundo bimestre. Nesse segundo bimestre, nós teremos 6 encontros só, tá bom? Em média são 7, mas eu não sei por que esse 0,6, provavelmente lá no terceiro bimestre a gente deve ter 8, ou no quarto 8, alguma coisa assim tem que acontecer para compensar. Diz a chefia que está ok a quantidade de aula, então é isso, tá bom? Nós vamos ter 6 encontros, e o que é a previsão de falar nesses encontros? Eu vou tentar falar o máximo possível, o que faltar, tem lá o roteirinho de estudo para vocês seguirem pelo Moodle, tá? Qual é o conteúdo que nós vamos estudar, então? Eu vou tentar falar em simultâneo para vocês sobre polinômios e equações polinomiais. E equações polinomiais. Dependendo se vocês estiverem lendo na internet ou pesquisando alguma outra referência diferente, pode vir escrito equações algébricas, tá bom? É a mesma coisa. Ok? Então, o capítulo 8, ele fala sobre polinômios, e o capítulo 9 sobre as equações polinomiais, ok? Mas eles têm muita polinomiais.
eles têm muita similaridade. Normalmente, num curso regular, eu ia, então, explorar bastante polinômios, depois explorar equações polinomiais, a gente vê que várias coisas se repetem, tá? Porque, só para ilustrar por que a gente vai fazer isso, até para tentar otimizar o tempo. Quando a gente for estudar, a gente está interessado em funções desse tipo assim, ó. Lá vocês estudaram no primeiro ano. Isso é uma equação de segundo grau, uma função quadrática. Ou também a gente pode chamar de um polinômio de grau 2, tá bom? Uma equação polinomial é resolver, achar as raízes dessa equação, ok? Então, tem tudo a ver uma com a outra, né? Quando a gente está falando de raízes da equação, eu também posso pensar nos zeros da função, ou seja, os valores de x que eu substituo que faz com que essa função seja zero. Então, muita coisa de um a gente aproveita do outro, e eu vou tentar filtrar isso para a gente otimizar o tempo, tá bom? Mas daí, é claro, a gente não vai ficar em equações só do segundo grau. Como a gente está falando de equações polinomiais, eu posso pensar do terceiro grau, do quarto grau e assim sucessivamente, tá bom? Então, o capítulo 8, que é polinômios, fala desses tipos de funções, a gente vai dar o nome de polinômio, e o capítulo 9 fala sobre como resolver essas equações, tá bom? Ou algumas maneiras, algumas curiosidades. Por exemplo, a gente vai ver com a equação do terceiro grau, tem 3 raízes complexas, uma do quarto tem 4 raízes complexas, e uma de grau n, de modo geral, tem n raízes complexas, tá bom? Então, a gente começa pelo princípio, que é definindo o polinômio, recordando, porque lá no final do ensino fundamental, aí eu não sei se é no 8º ano ou no 9º ano, vocês são apresentados aos polinômios. Então, polinômios são expressões que envolvem potências de x aí, x ao cubo, x à décima, etc. Só que os polinômios lá eram polinômios reais. E aqui, para a gente, quando a gente fala de polinômios, na verdade, a gente está falando sobre polinômios complexos, ok? Então, polinômio para a gente, na verdade, significa polinômios complexos. Isso significa que esses números, tá vendo assim, esses números que acompanham o x aqui para a gente, podem ser números complexos. E os valores de x que a gente vai substituir também podem ser números complexos, tá bom? Então, por exemplo, lá no 9º ano, vocês não iam ver coisas desse tipo, assim, por exemplo, 2 mais i, x ao quadrado, exemplo, menos 5x, ok? Um exemplo de um polinômio, tá? Mas lá não tinha, esse aqui é um i, tá? Lá não tinha coisa desse jeito. Aqui pode ser que apareça. Embora o mais interessante para a gente vai continuar sendo esses casos aqui, ó, onde todos os coeficientes são números reais. Tá bom? Em geral, a gente vai trabalhar com isso. É só para efeito de exemplo. E o fato de ser polinômio complexo, a gente está mais interessado na variável x poder ser um número complexo. Esses são os casos mais interessantes que a gente vai estudar, tá bom? Então, o que é um polinômio? Então, começar definindo um polinômio. Um polinômio é uma função complexa, ou seja, uma função de domínio, quanto o domínio é complexo, e de modo que existam alguns números complexos, satisfaça a seguinte relação. Então, definição. Um polinômio é uma função aí a gente vai chamar de P por ser polinômio, ok? Mas pode aparecer F, Q, etc. Mas é importante entender que ela é uma função, tem domínio e contradomínios complexos, de modo que existam alguns números complexos que satisfaçam essa relação aqui, ó. Esses números a gente vai chamar de os coeficientes do polinômio, ok? Ok? Onde a gente tem que pôr algumas observações, ok? Eu vou ser redundante quando a gente fala que o domínio é complexo, quer dizer que a gente pode calcular para todos os complexos, tá bom? Mas eu vou reforçar isso, porque às vezes quando está estudando a gente não se atenta a esse fato, tá bom? Isso significa que para todo x complexo essa relação tem que valer. Aí onde vamos dar algumas informações, senão fica muito vago, certo? A gente tem que falar algumas coisas sobre esses coeficientes, sobre o n, etc. A primeira coisa é os nomes que a gente dá para esses carinhas aqui, tá bom? Então, sei lá, manter o branco ainda. A0, A1, A2, etc. AN são números complexos, como eu tinha dito, mas não tinha escrito. São denominados os coeficientes
do polinômio P, tá bom? Só vou escrever assim, de P, para não escrever do polinômio P. Segunda coisa importante. Esse nzinho que aparece aqui, ele não pode ser qualquer coisa bagunçada, não. Ele tem que ser sempre um inteiro positivo. Isso significa para a gente que ele pode ser 0, 1, 2, 3, etc. Ok? Etc. Então, por exemplo, a gente está interessado em funções desse tipo, onde aparece assim, x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Chamamos de um polinômio. Mas nós não estamos interessados em funções, vou só diferenciar, onde apareça, por exemplo, um expoente negativo, ou onde apareça uma fração, ok? Nós não queremos isso. E esses dois casos são funções, ok? É função, mas não é polinômio, tá bom? Eu vou escrever esses exemplos com calma lá, mas eu só estou explicando então o porquê dessa exigência. Porque a gente vai dar o nome do polinômio, falar que é um polinômio de grau n, só para n quando é um inteiro positivo. Não existe, por exemplo, polinômio de grau meio, de grau raiz de 2, nada do tipo, tá bom? Então, n é um inteiro positivo e se esse último termo aqui for diferente de zero, ou seja, se aparecer algum termo diferente de zero, a potência do x que acompanha esse termo, a gente vai dizer, né, a maior potência de x que acompanha esse termo, a gente vai dizer que é o grau do polinômio. Okay? Então, como a gente escreveu aqui dessa maneira o AN, se esse aqui é diferente de zero, então a gente diz que o polinômio P tem grau N. Ok? Então, se a N é diferente de zero, tem grau N. Para não escrever toda essa frase grandona, o polinômio P tem grau N, a gente vai simplesmente escrever o seguinte, ó, que o grau, GR de grau, do polinômio P é N, ok? Essa é a anotação, tá? Quando a gente estudou funções lá no primeiro ano, por exemplo, a gente aprende, quando você tem uma função, igual, voltando aqui, né, porque isso aqui a gente já estudou, certo? Quando você tem uma função desse tipo aqui assim, quando você troca o valor de x por um número, por exemplo, se eu troco o x por 1, eu vou ficar com 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 6, ok? 1 mais 6, 7, menos 5, 2. Então eu digo que esse é o valor da função f em x igual a 1, ok? A mesma coisa acontece aqui, você tem a noção do valor do polinômio em um número, ok? Então, a gente pode trocar, eu não vou abordar muito isso, mas assim, só para lembrar sobre funções, então pensa assim, se a gente tem alfa, um número complexo, a gente chama P de alfa, que é simplesmente trocar o x por alfa, tá bom? Aí eu não vou reescrever toda essa expressão, porque essa notação foi aprendida lá no primeiro ano. É denominado o valor do polinômio P em x igual a alfa, ok? Uma observação importante dentro dessa observação é o seguinte, se alfa é tal e P de alfa é zero, nós denominamos alfa uma raiz de P, ok? Observe que eu disse uma, porque como eu adiantei aqui, a gente vai ver que um polinômio de grau n tem n raízes, tá bom? Então, ele não é a raiz, ele é uma dessas raízes, ok? Ele seria a raiz se o grau fosse 1. Então, deixa eu dar... Eu quero escrever mais algumas coisas nessas observações aqui, mas deixa eu dar alguns exemplos, senão fica meio confuso, tá bom? Então, eu vou pôr aqui do lado alguns exemplos de polinômios. Então, exemplo. Exemplo lá, aquele primeiro que eu falei lá, ó. P de x é x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? E então, para seguir o roteiro, a gente vai ver que esse cara tem grau 2, né? A maior potência de x que aparece aqui, tá bom? Um exemplo B aí, sei lá, um P de x igual a 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 16, por exemplo, ok? Esse polinômio tem grau 3, ok? Hum,
Outro exemplo aqui, sei lá. P de x, sei lá, vou chamar de Q de x agora, só para diferenciar. Q de x fosse, sei lá, 2x ao quadrado menos ix mais 1, ok? 1 sobre 2, por exemplo, ok? E aqui eu vou pôr um raiz de 2. E pode aparecer qualquer coisa desse tipo assim, tá bom? Então, esse é um polinômio que tem grau 2. Sei lá, t de x. X elevado a 23 mais 14x a 15 menos 18x a 27 mais 31x, por exemplo, ok? Esse é um polinômio que tem que grau? Alguém para dar um... 27. Isso, é a maior potência de x que aparece, certo? Em geral, para não causar essa confusão, o que a gente costuma fazer? Reescrever em ordem decrescente, tá bom? Observe que não precisa aparecer todos os coeficientes de x, tá bom? Esse, por exemplo, não tem o termo independente, nem nada do tipo, tá? Então, esses são tipos de funções que a gente vai estudar. É claro que a gente não vai ficar brincando com funções desse tipo assim, grau 27, nem nada, porque não tem sentido, tá? Em geral, a gente vai aprender a mexer um pouquinho com o de grau 3 aqui e aprender algumas coisas interessantes sobre eles, inclusive a quantidade de raiz, tá bom? Mas, então, só para reforçar aquela ideia de quando não é polinômio, então, por exemplo, vou chamar de f de x igual a, sei lá, x elevado a menos 2, ok? Isso é 1 sobre x ao quadrado. Okay? Então, esse não é polinômio, ok? É função. Função não tem grau, ok? Polinômio tem. Então, não faz sentido falar de grau desse, tá? Então, não é polinômio, é função. Outro exemplo aqui, que eu tinha dito lá, né? Sei lá, g de x. X elevado a meio, ok? Que seria, então, raiz de x. Também não é. É uma função, ok? É função raiz, mas não é polinômio. Okay? Mesmo expressões bonitinhas como essa aqui, ó, a gente tem que ficar atento. Se aparecer um x negativo, se aparecer uma fração, não vai ser polinômio, tá bom? Mesmo numa expressão bonitinha, essa aqui, poderia aparecer assim, um p de x. O cara escreve para você. X à quarta, menos 4x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos x mais 17, menos 5 sobre x, por exemplo, ok? Então, aparecer alguma coisa sobre x aqui, quer dizer que, na verdade, isso aqui é 5 vezes x a menos 1. Não importa se todo o resto tem cara de polinômio, tá bom? Apareceu algo desse tipo, deixa de ser, tá bom? Então, por exemplo, isso aqui também não é polinômio, tá bom? Em alguns casos, então, eu falei lá sobre a raiz, o valor do polinômio, certo? Então, por exemplo, para esse exemplo A aqui, dá um exemplo da raiz. Então, no nosso exemplo A, p de x era x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Então, por exemplo, se a gente calcular p de 2, o que acontece se a gente faz p de 2 aqui? Então, fica 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6, certo? 4 mais 6 é 10, menos 10, zerou. Então, a gente diz que 2 é uma raiz de p de x, ok? Na verdade, nesse caso aqui, a gente sabe achar as duas raízes. Se você igualar a zero, tem aquela formulazinha para resolver equações, certo? Do segundo grau. E a gente vê que as raízes são 2 e 3, tá bom? Então, 3 é uma raiz também de p de alfa, p de x, ok? P de 3, 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. 9 mais 6 menos 15 é zero. Tá bom? Mas nem sempre, por exemplo, é fácil. Esse exemplo aqui, eu chutei um aleatório. Eu penso esse maior aqui, né? Esse da letra D. Não é fácil achar uma raiz, ok? Mas se você der sorte e achar um número de modo que você substitua o x e a conta resulte em zero, ele vai ser raiz, tá bom? Nesse caso, a gente já aprendeu, nós podemos afirmar que as raízes, na verdade, então, agora eu estou falando, as raízes são, né, x igual a 2 ou ex, né, perdão, ou não, que são todas, ok? Ex igual a 3, tá?
Então, essa é a noção de valor do polinômio quando a gente definiu aqui para falar sobre a raiz, estava até de amarelinho aqui, tá bom? E essa é a ideia do que eu falei, né? Denominado valor, aqui, né? O valor numérico do polinômio, tá bom? Uma observação sobre o grau de polinômios. Então, eu preciso pôr uma última sobre o grau. Então, observação sobre o grau. Professor, eu entendi direito ainda que é o alfa. Você pode explicar novamente, por favor? É um número complexo. Qualquer. Então, por exemplo, se eu escolho, sei lá, x igual a, por exemplo, i, por exemplo, ok? Então, troquei o alfa por i, é o valor do polinômio em x igual a i. I ao quadrado é menos 1 mais 6 é 5. 5 menos 5i. Por exemplo, esse é o valor do polinômio p quando você troca o x por i, ok? Então, quando você troca o x por um número qualquer por alfa, você tem o valor do polinômio em x igual a alfa, ok? Em particular, quando isso é zero, a gente chama esse valor de, esse número que está aqui dentro, de raiz do polinômio, tá? Ok. Então, uma observação sobre o grau é o seguinte, deixa eu pôr, então, eu vou aproveitar exemplo G, exemplo H aqui, então. Exemplo H. Se eu colocasse esse polinômio aqui, ó, p de x igual a 2, qual é o grau desse polinômio? Tem grau esse polinômio? Sei lá, hi, p de x igual a raiz de 2. E o exemplo J, sei lá, p de x igual a 0. Ok? Então, eu vou fazer uma observação aqui, é o seguinte. Não é o grau, aqui isso para falar do polinômio constante e do polinômio nulo, ok? Polinômio constante e polinômio nulo. Então, o que é um polinômio constante? É um polinômio onde p de x não depende de x. Ele sempre dá o cara que está sozinho sem o x aqui, ó. Sempre um número, ok? E aí, esse cara que está sozinho, na verdade, ele recebe um nome interessante, que é o que a gente chama de termo independente. Ele é independente porque ele não depende... Independente. Ele não depende do valor de x, ok? Qualquer que for o x, esse cara nunca muda. Os demais sempre mudam com x, tá bom? Esse primeiro termo aqui, se vocês quiserem depois anotar, é o que é chamado de coeficiente líder, ok? Mas isso não é muito importante. Normalmente, às vezes, faz mais referência ao termo independente. Então, polinômios constantes são polinômios desse tipo, ok? Então, exemplos de polinômios constantes. Lá, a gente deu lá o exemplo. P de x igual a 2, P de x igual a raiz de 2, P de x igual a i. Então, o x nunca aparece, certo? E um outro exemplo é o polinômio que a gente chama de polinômio nulo. Aí a gente põe 3 risquinhos zero, porque é o seguinte, quando a gente está falando de resolver uma equação polinomial, então eu tinha um polinômio, eu penso assim, eu tenho um polinômio, igual aquele que tinha lá. Quando eu quero resolver a equação polinomial, eu quero fazer quais são as raízes, ou seja, p de x igual a zero, né? O polinômio não é nulo, mas eu quero resolver esta equação. E aí, para não criar confusão, a gente está dizendo que esse polinômio é um polinômio onde todos os termos são zero, tá bom? Por isso que aparece esse risquinho a mais na igualdade aqui. Todos os termos são nulos, inclusive o termo independente, tá bom? Então, esse aqui é o que a gente chama de polinômio nulo, tá? E aí, a gente distingue em dois casos para falar sobre o grau do polinômio, porque aqui eu posso pensar assim, é 2 vezes x elevado a zero, certo? Raiz de 2 vezes x elevado a zero. E i vezes x elevado a zero. Então, polinômios constantes que não são polinômio nulo, identicamente nulo, a gente diz que tem grau zero. Okay? Então, assim, se p de x for, então, a zero, né, ou seja, uma constante, onde este a zero não seja o número zero, então esses exemplos de cá, ok? Dizemos que o grau desse polinômio é zero. Agora, se p de x for, né, então,
vou até reforçar, for o polinômio nulo ou identicamente nulo, dependendo de onde vocês estiverem estudando, identicamente nulo, então P não possui grau definido, ok? E aí, isso é importante para a gente só por efeito de notação, tá bom? Às vezes, é claro, vocês podem fazer alguma questão de vestibular, algo que seja uma pegadinha, dizendo que, por exemplo, o polinômio nulo tem grau zero, ok? Então, lembrando, polinômios constantes têm grau zero, mas o polinômio nulo não tem grau. Isso pelo seguinte, eu falei, a gente vai ver que um polinômio de grau n tem n raízes, tá bom? Tem, por exemplo, um de grau 1 tem uma raiz, o de grau 2 tem duas, o de grau 10 tem 10. O de grau 0 não tem nenhuma, ok? Então ele tem zero raiz. Já o polinômio nulo, se você seguisse por esse padrão e dissesse que ele tem grau 0, na verdade, qualquer valor de x que você substitui aqui, você coloca x igual a 2, a 3, 5, 10, raiz de 2, meio, não importa. Qualquer que for o valor de x, ele sempre vai ser zero. Então, na verdade, esse p de x teria uma infinidade de raízes. E aí, então, quando a gente está falando sobre esse resultado que é bem bonito, um polinômio de grau n tem n raízes, você ia, então, reescrever ele, dizendo assim, ó, um polinômio de grau n tem n raízes, exceto se ele for o polinômio nulo. Então, assim, é só uma questão das teorias se encaixarem, tá bom? Então, a gente não define o grau do polinômio nulo, mas todo polinômio que é constante não nulo tem grau zero. Então, né, para deixar completo aqui os exemplos, então o grau desse polinômio é zero, o grau desse polinômio é zero, e esse não possui grau, ok? Grau definido. Agenor, Pois não. tem como você voltar naquela primeira definição que você colocou, que você escreveu? Eu não entendi ela muito bem. Qual? Aqui? Essa aí. Então, um, Essa fórmula aí. então, um polinômio é uma função que pode ser escrita dessa maneira. Então, existem números complexos, ok? Que a gente chamou de A0, A1, A2, etc. Que eles aparecem multiplicando essas potências de x e você soma todo mundo. Então, é uma expressãozinha dessa, a n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, etc. Essas potências de x vão decrescendo até chegar no termo independente. E aí, eu acho que isso fica mais claro aqui nos exemplos, né? Então, polinômio de grau 2. Então, o coeficiente aqui é 1, é menos 5 e é 6. Então, existem esses números, multiplicado essas potências ordenadas de x somada. A mesma coisa para, por exemplo, B, por exemplo, C, para o D, ok? E aqui a gente deu exemplos que também não são polinômios, ok? Mas então, são coisas desse tipo. Aqueles A's que a gente chamou são esses números, né, que aparecem aqui na frente. E aqueles N's que vem reduzindo, ó. N é 2, N menos 1 é 1. O último lá, então, n menos 2, certo? 2 menos 2 é 0. 6 elevado, né? O x elevado a 0, ok? Você não precisa escrever o x elevado a 0 aqui, só o termo independente, né? Okay? Então, é só uma questão de definição mesmo de polinômios, tá bom? E aí, essa história de ser polinômio complexo, então, assim, só para fazer um último parênteses, né? Deixa eu aproveitar essa observação aqui. A gente está falando sobre polinômios, nossos polinômios não são complexos, ok? O que vai distinguir o que a gente aprendeu lá no ensino fundamental porque a gente aprendeu agora? Então, quando a gente estava estudando lá no ensino fundamental, então, em geral, nossos polinômios tinham coeficientes reais e você pegava uma função como essa assim, o f de x igual a x ao quadrado mais 1, isso aqui é um polinômio de grau 2, ok? Mas é um polinômio com coeficientes reais. Isso também só serve valores de x reais, ok? Então, é um polinômio real, ok? Quando a gente ia resolver essa equação, x ao quadrado mais 1 igual a 0, a gente calculando o delta era negativo, certo? Então a gente dizia o quê? Que não possuía, não possui, né? Perdão. Possui raiz real. Quando a gente passa a estudar os complexos, então agora polinômio para a gente mudou o nosso mundo, ok? Então a gente está interessado,
coisas desse tipo. Okay? Onde, vou repetir o mesmo. Então, este é um polinômio. É um polinômio, escrever menos feio. Polinômio complexo. Então, esse, por exemplo, mesmo com o delta sendo negativo, a gente sabe extrair as raízes, certo? Quem são as raízes? X igual a I, ou X igual a menos I, né? Por quê? I ao quadrado é menos 1, mais 1 zerou. A mesma coisa para o I, certo? Então, esse passa a ter raiz. Então, a gente está interessado nesse caso. Mesmo os polinômios que têm todas as entradas reais, podem ter todas as suas raízes complexas, tá bom? E é isso que distingue o que a gente vai, então, falar tentar falar nesse pedaço de curso, tá? Então, essa é a diferença de um polinômio ser complexo ou não, tá bom? Quando não era, por exemplo, simples, igual a equaçãozinha do segundo grau para resolver, não tinha raiz. Quando passou a ser, então, coisas como essa passam a ter raízes. E esses são os casos mais interessantes. Então, na verdade, ao longo do curso que a gente for falar aqui, então, só para deixar isso destacado, a maior parte, então, do que a gente for mexer, ok? A maior parte dos nossos polinômios, ou a grande maioria, serão, então, polinômios com coeficientes reais, mas sempre tomando como domínio os complexos, ok? Então, a maior parte dos nossos problemas são os casos mais interessantes, tá bom? Serão de funções polinômios com coeficientes reais, ok? Os coeficientes, os números que aparecem multiplicando as potências de x, tá bom? Lembrando, reforçando que condomínio, né? Complexo. Ou seja, significa que a gente pode substituir para valores de x números complexos. Esse é o exemplo bem que ilustra isso, tá bom? Esse exemplo B aqui. Então, deixa eu fazer um exercício. Quem tiver o livro, a sugestão é colocar lá na página 205, a questão número 6, eu vou fazer com vocês. Eu vou aproveitar que eu tenho uma cópia desse livro e vou printar aqui a questão. E aí eu coloco aqui na tela para ajudar a acompanhar. Eu só estou abrindo aqui para poder printar. Então, página 205. Vou printar aqui a questão para poder pular. Bom, então, tá dando para ver a questão legal aí? Então, como eu falei, ele é da página 205. Vocês vão ver que essa questão, eu escolhi ela porque, por exemplo, eu não, na listinha que eu deixei sugerida de exercícios para vocês resolverem, ela não consta, tá? Então, tem outros e eu tenho sempre que eu posso digitado as soluções e quando dá gravado alguns vídeos para explicar essas soluções. Mas, por exemplo, esse eu não selecionei, então, assim, é um extra e ajuda a complementar a matéria, tá bom? Então, deu um polinômio aqui para a gente de grau 3, ok? Deu um polinômio de grau 3, 2x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais mx mais n. E aí, deu a informação que p de 2 é 0 e p de menos 1 é menos 6, ou seja, o valor do polinômio x igual a 2 é 0 e o valor do polinômio x igual a menos 1 é menos 6. Isso aqui, só a título de informação, a gente não vai usar muito no exercício, mas ele diz que 2 é uma raiz de p, né? Por quê? Porque p de 2 é 0, tá bom? E aí, como é que a gente pode, então, determinar m e n nesse caso, tá bom? Ó, é simples. O que é fazer P de 2? P de 2 é substituir o x por 2 no polinômio, tá bom? Então, se a gente vier aqui embaixo calcular P de 2, isso é 2 vezes 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais m vezes 2,
mais n. E a informação do exercício é que isto vale 0. E o que é p de menos 1? Vou trocar o x por menos 1. Então, trocando por menos 1, essa continha tem que dar menos 6, porque o exercício disse isso, né? E aí, 2 ao cubo é 8, vezes 2, então 16. 2 ao quadrado é 4 vezes 6, 24, então menos 24. M vezes 2, então 2m mais n, isso é 0. Menos 1 ao cubo, então é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, isto dá menos 1, vezes 2, menos 2. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes menos 6, então menos 6, menos m, né? M vezes menos 1, mais n, isto tem que dar menos 6. Agora, então, 2m mais n igual 16 menos 24, então é menos 8. Passa para o lado direito, 8 positivo. Menos m mais n, ok? Então, menos 8 passa para o lado de lá, mais 8. 8 menos 6, 2. Então é só resolver esse sisteminha, ok? Então, por exemplo, se a gente multiplicar esta equação aqui por menos 1, o que a gente vai obter? 2m mais n igual a 8. E embaixo, m menos n igual a menos 2. Ok? Se a gente somar as duas, o que a gente obtém? 2m mais 1m, 3m. N menos n dá 0. 8 menos 2, 6. Bom, se 3m é 6, o m tem que ser 2, ok? Então, escolhendo substituir nessa aqui. Menos 2 mais n é 2. Então, menos 2 passa para o lado de lá, mais 2. 2 mais 2, 4. O m é 2 e o n é 4, ok? Podia encerrar aí, o exercício não impede, mas, por exemplo, qual seria nesse caso ainda, né, o polinômio? Se o m é 2 e o n é 4, qual é o polinômio, né? Um polinômio passa a ser 2x ao cubo menos 6x ao quadrado. Então, o m é 2, então mais 2x, mais o n, que é 4. Ok? O exercício nem queria isso, mas já complementa, tá bom? A nossa resposta para a gente entender qual era o polinômio. Tá? Então, essa é a introdução, o começo sobre polinômios. E aí agora, então, eu vou falar para vocês, recordar um pouquinho sobre as operações com polinômios, que é o que vem na sequência. Então, deixa eu ver onde que eu posso escrever isso aí para ficar menos bagunçado. Acho que dá para escrever aqui. Então, operações com polinômios. Eu não sei se vocês se recordam, mas assim, como é que a gente somava lá polinômios no ensino fundamental? A gente soma aquela história, você soma os semelhantes, então você soma os que não tem x com quem não tem x, ou seja, os termos independentes, quem tem x com quem tem x, x ao quadrado com x ao quadrado, e assim sucessivamente, ok? Se um deles não tiver uma expressão para repetir, você só repete. E o mesmo para subtração. Agora, a gente pode deixar isso mais bonitinho. Pensa assim, eu tenho um polinômio P, a expressão dele é esta, ok? Então ele tem grau P, ou grau P, perdão, grau N. E tem um outro polinômio, digamos que, okay? Então não precisa ter o mesmo grau e os números não precisam ser o mesmo. Então vou dizer que tem grau M e os números são diferentes, ok? Pode às vezes um ou outro se repetir aí. Professor, Pois não. por que Tá, esse, tá muito baixo, eu não consegui ouvir. por que esse N está acompanhado de uma
Tipo, a nx elevado a n poderia ser só... É só AX. para indexar, pensa, porque assim, Fábio, pensa assim, se eu começo a escrever assim, x elevado a n mais b, eu não sei quem vai ser o próximo aqui, pode ter 1 milhão de termos, né? Quando a gente põe o índice, é só para indexar, tá dizendo que esse índice no A não é relevante, igual, por exemplo, a gente tem que tentar abstrair o negócio. Por exemplo, quando eu estou passando aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, então tem um número que acompanha a potência 2. Qual é este número? O 1. Tem um número que acompanha a potência 1 de x. Quem é? O menos 5. E tem um número que acompanha a potência 0 de x. Quem é? O 6. Certo? Como a gente está escrevendo assim, eu não sei qual é o polinômio, porque eu posso ter um polinômio de grau 2, eu podia escrever ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Agora, se eu tivesse um polinômio de grau 45, eu não tenho nem letras no alfabeto para escrever 45, eu só tenho de A até Z, né? Então são 26, né? Contando x, não. Essas estrangeiras aí, K, W, Y, ok? Então, quando você põe o índice, está dizendo que este coeficiente, ele acompanha, é um número que acompanha a potência do x elevado a n. O próximo é o que acompanha a potência menor. O de 2 é o que acompanha a potência ao quadrado. O de 1 é o que acompanha a potência elevado a 1 e o de 0 é o termo independente. Esses índices só servem para isso, ok? O que a gente tem que ter em mente é que esses elementos aqui são números, ok? Eventualmente pode aparecer, como nesse problema aqui, aquele problema que a gente resolveu aqui embaixo, onde tinha letras, mas assim, maneiras de se descobrir elas, ok? Mas se você fosse pensar, por exemplo, quem é o A3 aqui? É 2. Quem é o A2? É menos 6. Tá entendendo que pensar assim não é muito produtivo nem racional? A gente só tem que entender que são números que acompanham as potências de x. Ok? Entendi, professor. Então, assim, só para ilustrar, como é que é um polinômio de grau 3 em geral? Para pensar nesse problema aqui, ó. Ele é A3x ao cubo, mais A2x ao quadrado, mais A1x mais A0, ok? Tanto faz se você vai escrever assim, ou sei lá, se você quer escrever assim, ó. AX ao cubo mais BX ao quadrado, mais CX mais D. O fato é, existem números, certo? Agora, se eu quisesse escrever uma expressão geral para um polinômio de grau 33, eu não tenho 33 letrinhas dessas, certo? Então eu digo, quem é o cara que acompanha o 33? É um número. O seguinte diminui um 1 a potência de x, então eu estou indexando. E assim até chegar lá no final, ok? Então, esses está fazendo o papel do n, certo? É o n. Você tirou uma unidade de n, então aqui está fazendo o papel n menos 1. E assim até chegar lá no final, certo? Entendi, obrigado, professor. De nada. Então, um tem grau n e o outro tem grau m. Você pode pensar assim, sei lá, tem grau 3 e tem grau 5, ok? 3 e 5, um exemplo. Ou, sei lá, 5 e 3. O fato é que a gente, se tem esses dois números, ou eles são iguais ou um deles é maior que o outro. Então, vamos imaginar que esse seja o maior, certo? Mas isso é irrelevante para o problema, é só para deixar a definição bonitinha. Então, como que é a soma deles? Okay? A soma de dois polinômios, ela é dada da seguinte maneira. Você vai somar todos os iguais. Ó. Quem não tem x com quem não tem x, quem tem x elevado a 1 com quem tem x elevado a 1, quem tem x ao quadrado com x ao quadrado, e assim sucessivamente. Alguma hora vai acabar, certo? Ou pode, por exemplo, esse não tem ninguém de x ao quadrado, e você vai somar com ninguém, certo? Mas então, para deixar a definição bonitinha, como eu estou imaginando que o n é maior, então eu fico com Cn, x elevado a n, C2x ao quadrado, C1x, C0, onde, quem são esses Cs que eu estou falando aqui? Os Cs, na verdade, é somar, igual eu falei, né? O A com B, o A1 com B1, o A2 com B2 e assim sucessivamente. Ok? Eu vou fazer um exemplo para poder encerrar a aula. Então, pensa assim, se eu tivesse aqui, ó, 3x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x mais 1. E um Q de x, 2x à quinta menos 8x ao quadrado, ou a quarta mais, sei lá, 2x ao quadrado mais 5, ok? Sobre 2. Okay? Como que eu ia somar esses polinômios? Na prática, você só precisa identificar. Primeiro aqui, quem tem o grau maior? O Q, certo? Não tem ninguém de x à quinta nem x à quarta em P, certo? Então eu só vou repetir eles. Ó.
ok? Agora, de grau 3, eu só tenho 3x ao cubo e não tenho mais ninguém aqui, então 3x ao cubo. Agora, grau 2, nós temos menos 4x ao quadrado somado com 2, então dá menos 2x ao quadrado. De x só tem o x aqui, então 2x. E agora a gente tem que somar 1 com 5 meios, certo? Que aqui não tem x. 1 com 5 meios. 2 mais 5 sobre 2, 7 meios, né? Faz sentido, né? 5 meios é 2,5. 2,5 mais 1 tem que ser 3,5, né? 7 por 2 é 3,5. Então pronto, ok? O grau desse polinômio da soma aqui foi quanto? 5, certo? Okay? E aí eu vou, então, na próxima aula, iniciar com a observação que o livro tem uma coisa errada aí sobre a soma o grau da soma de polinômios. E eu vou parar a apresentação aqui para voltar na tela aí com vocês. Isso aconteceu de ter grau 5, porque assim, um tinha grau 3 e o outro tinha grau 5, certo? Então eu somei graus diferentes, deu maior. Mas se você soma dois polinômios que têm o mesmo grau, pode acontecer do grau diminuir, tá bom? E no livro, lá na observação na página, pouco depois desse exercício que eu fiz com vocês, então deve ser na página 206 ou 207, ele fala que o grau do polinômio é sempre o maior dos graus, né? Quando você soma dois polinômios, está dizendo que o grau é sempre o maior. E aí, isso não é verdade, tá bom? A gente vai fazer alguns exemplos e tentar explicar por que isso é falso. E dar sequência, tá bom? Falar sobre como que subtrai, como que multiplica polinômios, como que divide. Então, basicamente vai ser isso a próxima aula, tá bom? Eu vi que o Fábio perguntou se alguém anotou as definições. Eu deixo lá na sala, eu mando no Moodle, não sei se vocês já olharam, eu mando o print da aula, né? Então, depois você consegue com calma copiar, ou então ler sem precisar copiar de novo, tá? Mesmo chegando atrasado. Alguém tem alguma outra pergunta? Professor, Diga. se eu não me engano, você disse que ia deixar o livro lá no Moodle. Você deixou já? Ele foi, mas já voltou, né? Mas assim, eu posso fazer isso agora de novo e momentaneamente põe e tirar, entendeu? Ah, sim. Tá Tá bom. bom? Então, assim, agora é 12:02, a hora que eu encerrar a aula, eu conto 5 minutinhos e ele fica lá, daí some de novo, tá bom? Tá bom. Então tá bom, é isso aí, então boa semana para vocês e lembrem de preencher o questionário lá, tá bom? Eu mando sim, eu vou parar agora a aula, né, Gabriela? E aí, assim, demora uns minutinhos, o Gmail manda essa gravação, e aí a hora que eu for postar a gravação para vocês, eu mando junto essas... Sempre tá lá, não sei se vocês já viram, né? Eu não sei se abrem o Moodle com frequência, mas tem até assim uma abazinha lá escrito links das aulas e prints da tela, né? Aí tá organizado todas as aulas, tá bom? Sim, eu vou tentar pôr hoje. Esse pronto hoje, eu acho que depois do almoço eu ponho, tem reunião à tarde, antes da reunião eu ponho, tá bom? E eu que agradeço até, então, dia 30, tá bom? Tchau. Eu vou encerrar a gravação agora. Até a Genoa.